Oi, gente. Então, li o quadrinho do The Last of Us, né, que saiu há alguns anos, e a história dele se passa antes dos eventos do primeiro jogo e antes dos eventos da expansão, né, o Left Behind. E aí nesse quadrinho a gente acompanha a Ellie, né, quando ela conhece a Riley, que vai ter um papel importante na expansão, né, no Left Behind, que vai ser explorada com mais cuidado, talvez, nessa série. Então, vou dizer aqui pra vocês as minhas considerações sobre o gibi em si, como ele se relaciona com a história do jogo e como ela pode se relacionar com a história da série. Do que se trata o gibi Left Behind American Dreams? É o seguinte, a gente acompanha a Ellie, que tá vivendo num complexo, numa zona de quarentena da Fedra. E aí aparece uma menina estranha chamada Riley e ela meio que se afeiçoa com ela. E aí elas meio que tretam, né? Um bully vai tretar com a Ellie sai daqui, filha da puta, sai daqui, filha da puta. A Riley dá uma porrada nesse bully e põe ele no lugar dele. E aí ela rouba o Walkman da Ellie, a Ellie fica puta, né? Porque ela é muito apegada com esse Walkman. Depois ela começa a conversar com a Riley e a Ellie descobre que a Riley quer fazer parte dos Vagalumes, que é uma espécie de milícia nesse mundo que tem esse controle paramilitar da Fedra, por exemplo. E ela quer fugir, a Ellie também quer fugir, e as duas acabam criando uma amizade, fogem e vão se aventurar pela cidade, né? Então elas vão para um shopping, elas conhecem um cara lá que ensina a Ellie a andar a cavalo, e depois no final do quadrinho elas encontram a Marlene, que é a líder dos Vagalumes, e rola uma revelação um tanto quanto bombástica acerca disso, né? Desse encontro, da vontade da Riley de fazer parte dos Vagalumes, e a gente descobre mais um pouco do segredo que ronda a vida da Ellie. Antes de falar propriamente do quadrinho, eu tenho que citar uma coisa que vem me incomodando desde os primeiros episódios do The Last of Us, mas que eu deixei de lado após o último e o excelente terceiro episódio que saiu nesse domingo, 29 de janeiro, se eu não me engano, que é o Neil Druckmann. Ele, como diretor e roteirista de jogo, fenomenal, tranquilo, ótimo, extremamente competente. Ele tá em cima da produção da série, né? Tá preocupado com a produção da série, fez o roteiro e dirigiu os 2 primeiros episódios, sendo o segundo episódio que eu achei meio fraco no que diz respeito à direção. E nesse ano aí que ele fez o gibi, que é 2013, ele tentou explorar o campo do roteiro dos quadrinhos e falhou. É um roteiro interessante para a história da personagem, né? A gente acompanha ele, mas não sei, parece que ele quis aproveitar de um filão lucrativo, ou que tava num momento efervescente, né? Tinha os filmes da Marvel aí fazendo um sucesso tremendo, e ele quis explorar o mundo dos quadrinhos, fez um roteiro e passou para desenhista Faith Erin Hicks, e parece que é tratado como uma subcategoria, sabe? Tem uma entrevista da Faith que ela fala assim que o Druckmann deixou ela muito livre para criar o conceito de personagens, e até falas de personagens. Por exemplo, Riley, tipo, a personagem basicamente foi criada pela Faith e não pelo Druckmann. Ele só deixou, pega, eu vou cuidar da personagem que é minha aqui, que eu criei, a Ellie, e o resto você te vira, sacou? E isso entra em choque com o comportamento e com a personalidade dessa personagem no gibi, entra em conflito, entra em choque com a personagem na expansão. Não sei se a expansão veio antes ou depois do quadrinho, mas elas entram em conflito. Acontece um choque. As duas personagens, que são a mesma, não se conversam nessas duas mídias. Mas fora isso, o quadrinho acrescenta muito pouco para a história. Eu tentei desvencilhar o gibi da história do jogo e desvencilhando consequentemente da história da série, mas alguns pontos não tem como desvencilhar.
Por exemplo, tem uma parte no quadrinho, antes disso, né? No jogo, pra quem não conhece, pra quem não jogou, temos a história principal no jogo, né? E durante a aventura, podemos dizer assim, a gente vai encontrando cartas, a gente vai encontrando documentos, informações que nos colocam mais a par do que está acontecendo no mundo, né? Tipo, a gente não sabe de onde vem a infecção, mas a gente pega um papel que fala: há suspeitas de que uma farinha vindo da Indonésia foi a responsável pelo desenvolvimento do fungo e tudo isso que a gente tá passando. A gente vai conhecendo um pouco da história de alguns personagens secundários que fazem parte de grupos e tudo mais, narrando, descrevendo o que tá acontecendo e tudo mais. Beleza. Só que no quadrinho, a gente tem uma informação de que a Marlene, que é a líder dos vagalumes, já conhece a mãe da Ellie, né? Mas isso no jogo é dito, né? Só que não só isso. Ela observa todos os movimentos da Ellie enquanto ela está na Fedra, enquanto ela está na zona de quarentena da Fedra. Aí chega um momento que a Ellie topa com a Marlene e a Marlene fala: Ellie alguma coisa, e ela fala assim: como sabe meu nome? Aí ela fala: eu sei muito mais de você do que você imagina. E aí fica estranho porque parece que a Ellie é mais importante do que ela de fato é. Porque no jogo, a Ellie inicialmente é tratada só e somente como uma carga. A Marlene incube o Joel a levar ela de um ponto A para o ponto B, porque ela é a esperança de curar a humanidade, e assim ele o faz. E durante o jogo a gente tem a mudança de comportamento dos dois, acontece um vínculo, acontece um sentimento ali entre os dois e a história vai resolver. Só que aqui no quadrinho parece que ela é muito mais importante do que só a carga por si só, né? É como dá a impressão de que ela é tipo muitas aspas assim, um Jesus Cristo, sabe? E isso me deixa meio incomodado, que eu falei: cara, tá, a Ellie é uma mercadoria muito visada. Ela é a única, depois de 20 anos, esperança de uma cura. Só que fica muito estranho dos vagalumes terem um acesso tão próximo à estrutura da Fedra, a ponto de observar todos os movimentos da Ellie e coisa do tipo. Mas para não falar que tudo no quadrinho é meio pueril ou pouco importante, né? Há uma cena muito boa na última página do primeiro capítulo, que é quando a Ellie e a Riley fogem do complexo da Fedra. E assim, a gente para pensar que a Ellie, ela é uma personagem até então inocente, ela é uma personagem infantil, ela é uma personagem nerd vivendo num mundo em que nada disso existe mais. Essas coisas nerds e coisas do tipo inocência não existe mais. E ela viveu sempre murada, né? Ela viveu sempre ali cerceada da sua liberdade, cerceada do que ela podia fazer. E quando ela conhece a Riley, ela promete ir embora. Ela já quer ir embora, e a Riley também, porque ela quer fazer parte dos vagalumes. E elas criam um grande plano para fugir do complexo da Fedra. E no último capítulo elas conseguem, de fato, fugir. Acho bonito porque na última página elas estão pulando um cercado, abre a imagem e a Riley fala: você tá pronta pra fazer isso, Ellie? E aí dá um close no rosto dela sorrindo assim, e ela diz, tipo, tô pronta. E esse é o momento que ela, de fato, finalmente, ela tá livre. Nem que seja por um curto período de tempo, mas ela tá livre, ela pode aproveitar o mundo, e a gente vivencia um pouquinho algo similar dos jogos, que ela tá sempre deslumbrada com aquele mundo que ela nunca vivenciou, né? Há cenas repetidas aqui quando ela vai no shopping ver o fliperama, ela fica: uau, que legal, vocês tinham isso, que a gente vê no jogo, a gente vê na série, quando ela encontra o arcade do Mortal Kombat 2 e tudo mais. A gente tem uma Ellie muito parecida com a Ellie dos jogos, né? Então, pra Ellie, o Druckmann se colocou, mas para as outras personagens largou. Se o Left Behind veio depois do quadrinho, aí no Left Behind ele ligou a chavinha, ele mudou a Riley do quadrinho pro Left Behind, aí sim ele entrou
e teve aquela preocupação em dar um enfoque maior, um desenvolvimento melhor na personagem, coisa que ele não fez aqui no quadrinho, que é uma pena, não teve o The Last of Us verso, ficam com muitas pontas que vão pra lugar nenhum. Outra cena que é muito boa no quadrinho é justamente no capítulo. A Marlene, ela revela pra Ellie que conheceu a mãe dela, entrega a carta pra ela e o canivete, que era da mãe dela. Eu não sei se no jogo a gente tem essa informação, eu posso estar esquecido, enganado assim, mas eu acho que não. Então no final do gibi, ela pega esse canivete, ela tipo aperta assim, sabe? Que é aquele única ponte entre ela e a mãe dela que ela não conheceu, que ela tem ali. Por isso que ela guarda com tanto carinho esse canivete. Não sei se no jogo explora essa questão do canivete, mas eu sei que na série tem uma coisinha aqui ali da relação da Ellie com esse canivete. Talvez explore mais na série. Mas é uma cena muito boa e enriquece ainda mais a história da Ellie em relação a objetos que a gente acha que é pequeno, mas que na verdade tem uma importância pra personagem, né? Então são pequenas coisinhas ali que vai enriquecendo o caldo, que é um tanto quanto ralo, né? Que é, essa HQ, ela é ralinha. Ela é interessante, mas assim, ter e não ter é quase a mesma coisa. Mas é isso, é um gibi bacana. A rigor, eu meio que fiquei muito incomodado com o estilo de desenho do quadrinho, porque na minha cabeça não condiz, né? O estilo da artista é bem legal, ela já é conhecida por fazer histórias indies, histórias infanto-juvenis e tudo mais. Porém, apesar os infectados dela são bem... É muito fofo, sabe? É muito fora daquele mundo rígido que cerca, né, o The Last of Us. Porém, a Ellie dela tá muito boa. A gente consegue ver ali a Ellie dela no quadrinho, a Ellie do jogo. A inocência e fofura em medidas equilibradas, assim. Coisa que a gente ainda não viu na série, por exemplo. A Ellie na série ainda não teve a oportunidade de desenvolver esse lado fofo dela, esse lado que deslumbra das coisas. A gente só vê a Ellie meio turrona ainda, até porque o contexto ali não permite ela ser fofa ainda. Ela ainda não tem aquele conforto de... não é exercer, de poder deixar ser a criança que ela ainda é. E aqui no quadrinho a gente tem muito até desse deslumbre dela, o que é legal. Mas de resto foi o que eu falei. O Druckmann acho que só aproveitou o filme e falou: vamos vender um gibizinho aqui, expandir um pouco a história, depois eu meio que ignoro parte disso aqui, crio uma coisa nova e vida que segue. Não sei se isso vai ser adaptado em algumas coisas na série, vamos ficar de olho. Mas de qualquer forma é um quadrinho de 4 capítulos, curtinho. É uma leitura agradável, não vai adicionar lá muita coisa na sua vida. Também não sei se adiciona muita coisa dentro do contexto da história do jogo, mas é interessante revisitar esses personagens queridos dos jogos, né? Que muitos se apegaram, outros nem tanto, mas é sempre legal revisitar o universo do The Last of Us, porque ele é muito bom, ele é muito rico, ele é muito interessante. Então fica aí o meu comentário acerca de The Last of Us American Dreams. Um beijo e até o próximo gibizinho lido.